que Deus possa estar abençoando esta igreja e fazendo prosperá-la de forma poderosa, gloriosa, que este lugar seja uma verdadeira agência de transformação de vidas para povoar o céu e saquear o inferno em nome de Jesus. Amém? O Senhor colocou algo no meu coração para esta noite e eu creio que está dentro daquela linha que nós começamos a falar sobre crescimento, fortalecimento, né? Falamos hoje de manhã sobre transformação e nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o lugar em que devo estar. Deus tem um lugar para mim e para você, aqui nesta terra. Estou falando de lugar, mansão celestial, não. Estou falando aqui nesta terra. Deus tem um lugar para cada um de nós. E quando nós descobrimos o nosso lugar em Deus, as coisas prosperam, as coisas avançam e as coisas realmente acontecem. Eu gostaria de chamar a nossa atenção nessa noite para um versículo que está no livro de Josué, capítulo 1, um texto muito conhecido. Eu quero ler apenas o versículo 7. A gente vai depois comentar um pouquinho essa passagem. Não vou ler mais o texto todo, mas a gente vai comentar essa passagem e nós vamos meditar naquilo que Deus encoraja Josué a avançar e a caminhar no Senhor. Josué 1:7. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Seja forte, né? Seja corajoso. Precisamos ser fortes e precisamos ter coragem. Paizinho, mais uma vez, nós nos rendemos a Ti, ó Pai. Escondemos atrás da Tua cruz. Nos despojamos, ó Pai, da nossa incapacidade humana e nos revestimos, Senhor, da unção do Teu Espírito, do mover do Teu Espírito, ó Pai. Abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos, temos o nosso coração voltado para o Senhor, para receber, ó Pai, para assimilar aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala conosco, ministra aos nossos corações e que a Tua vontade aconteça nesta noite, ó Pai, e o Teu nome seja honrado e glorificado, ó Pai. Nós estamos aqui para isso, ó Pai, para sermos apenas instrumentos do Senhor, para Te exaltar, para Te glorificar. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, aceita a nossa rendição a Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus nos criou, hoje cedo eu comentei um pouquinho a respeito disso, Deus nos criou e nos formou com uma liberdade de escolha. Nós temos liberdade para escolher aquilo que nós quisermos. O apóstolo Paulo bem lembra disso, ele diz assim, todas as coisas me são lícitas, todas. Eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso fazer o que eu quiser, mas ele mesmo diz, mas nem todas me convêm. Nem todas me convêm. Em outra parte ele diz, mas nem todas edificam. Eu posso fazer exatamente o que eu quiser. Eu posso escolher o meu caminho, traçar os meus planos e viver nessas terras segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Só que quando eu tomo essa decisão, a responsabilidade é inteiramente minha. Eu sou o responsável. Eu não adianta depois eu reclamar, dizer, Senhor, o Senhor não cuidou de mim. Senhor, o Senhor não me dirigiu, o Senhor não me mostrou, né? Não adianta. Mas quando eu entendo a soberania de Deus, a autoridade de Deus, quando eu encho o meu coração do temor ao Senhor, que Salomão diz que é o princípio da sabedoria, e eu me coloco nas mãos de Deus, Deus tem uma trajetória para mim. Deus tem uma história para mim. Deus já escreveu uma história para mim. Quando eu entendo isso e eu me lanço nas mãos do Senhor, o Senhor começa a me direcionar pelo caminho dEle, pela vontade dEle, pelo propósito dEle. Aí sim a responsabilidade é dEle. Quem voa, quem é piloto e voa, existem áreas no Brasil que elas não são controladas. Existe uma frequência de rádio que é usada universalmente,
né, que é uma frequência chamada frequência livre. E a comunicação de rádio na aviação e também na marinha, na aviação pior por causa da questão da velocidade, ela é os olhos do piloto. É a comunicação de voz, de fala, que põe em segurança a vida de todos aqueles que viajam nas aeronaves. Mas existem regiões que elas são controladas. Se você vai para Cuiabá, antes de chegar na serra, você entra na terminal de Cuiabá, aí você chama o controle de Cuiabá, ele passa um código, você coloca no transponder, ele capta você na tela e ele vai te controlar, e você não fala mais nada, você só obedece, Só que quando você voa na frequência livre, a responsabilidade é do piloto. Quando você voa na frequência controlada, na área controlada, a responsabilidade é do controle. Tira toda a responsabilidade do piloto. Essa é a condição quando nós caminhamos no Senhor. Quando você traça os teus planos e segue os teus planos, a responsabilidade é tua. E depois você cai no buraco, não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Eu costumo dizer assim que nós temos escolha em caminhar pela misericórdia de Deus e caminhar pela graça de Deus. Quando você caminha pela graça, você anda no controle do Espírito Santo. Vamos dizer assim, Ele é o controlador do nosso voo nesta terra. Mas quando você caminha na misericórdia, é porque você andou no teu controle e aí você pede a misericórdia de Deus para Deus te safar de alguma situação que você não tem condições, muitas vezes, de controlar. A nossa vida é assim. Então, para que eu possa viver no controle de Deus, eu preciso descobrir aonde é este lugar que eu preciso estar. Aonde é este lugar? Aonde realmente eu preciso estar? E a gente tem tentado descobrir isso. Nós temos lutado, eu tenho lutado na minha vida, desde a minha juventude, tentando descobrir este lugar. E eu muitas vezes eu entendo que eu encontrei este lugar. E quando muitas vezes eu tenho dúvidas, porque nós somos humanos cheios de falhas e limitados, muitas vezes vem a dúvida no coração. O Espírito Santo dá um sinalzinho, dá como que um cliquezinho e fala assim: você está no meu controle, você está na minha vontade. Eu gostaria de contar para você, eu não tenho costume de dar testemunho pessoal, pastor. Mas hoje de manhã o Espírito Santo me inquietou a falar sobre isso. Gostaria de contar para você um pouquinho da nossa vida, da minha vida. Nós nascemos num lar cristão. Fomos criados dentro da igreja, escola dominical, palavra de Deus, uma igreja que tem muito carinho pela palavra, e nós fomos educados ali. E crescemos ali. Eu e o Gilmar éramos da mesma igreja. E a nossa vida foi dessa forma. E nós nos conhecemos, começamos a namorar muito cedo. Muito cedo, nós namoramos 7 anos e meio. Nós namoramos, não ficamos, tá? Nós namoramos 7 anos e meio. Nós morávamos na mesma cidade de Assis, interior de São Paulo, e quando eu terminei de servir lá em Assis, meu pai veio para Mato Grosso e eu queria de toda forma vir. Eu nasci, fui criado na fazenda, gostava de gado, de agricultura, eu queria vir, e ele barrando, impedindo, ele falou: então vamos lá, você fica até o final do ano, depois você volta, você vai ter que estudar. E vocês sabem o final da história, porque eu estou aqui ainda no Mato Grosso. Chegou o final do ano, eu convenci, fiz chantagem, pressionei, e ele acabou cedendo, e eu fiquei. Mas quando eu saí de Assis, vim para o Mato Grosso, em 1978, muita gente nem sabe o que é isso, né? Daqui nem sabe o que é 1978. Quando eu saí e vim para o Mato Grosso, o meu sogro, né, ele mudou de Assis e foi para São Paulo, capital. Nós perdemos o contato. Nós continuamos namorando 3 anos e meio, sem comunicação. Chegamos a ficar 6 meses sem saber quem está vivo e quem está morto. Ou se estava vivo ou estava morto. Chegamos a ficar 9 meses sem se ver, sem se encontrar, né? Hoje, com o celular, ninguém imagina o que é isso. Nós ficamos dessa forma. Telefone era só em Mineiro, 150 quilômetros. Eu não tinha condições de ir. Depois de 3 anos e meio, Deus me deu uma graça e nós casamos. Para mim foi um gozo, foi uma alegria. Tirei a Gilmar lá da Lapa, em São Paulo, né, e trouxe ela para o miolo de uma fazenda, sem energia, sem telefone, né, e ela disse que era feliz, né, e eu acredito. E a nossa vida começou assim. Quando nós casamos, eu não tinha recurso nenhum.
Nós moramos numa casa emprestada, a mobília era emprestada, o jogo de quarto era nosso porque nós tínhamos ganho de presente. O jogo de quarto, entre aspas, é a cama e o guarda-roupa. Ganhamos de presente de casamento, né, e algumas coisas mais de presente de casamento. Mas nós não tínhamos nada. Trabalhei 6 anos e meio, sem recurso, sem salário, sem ter uma renda, sem ter nada, para resolver um problema familiar, né? E Deus foi nos abençoando. Mas com 8 anos de idade, alguém chega para mim, uma mulher chega para mim, ora comigo numa reunião de oração, e diz assim: Deus está me dizendo que você vai ser pastor. Eu olhei para a cara dela, eu abominei aquela mulher. Eu abominei. O tempo foi passando, e a Gilmara presenciou, nós já namorávamos. Uma vez um pastor de Brasília, nós chegamos em Brasília, nós fomos para um congresso em Goiânia, acabou chegando em Brasília para conhecer Brasília naquela época. Ele falou assim para mim assim: o que você faz? Eu falei assim: eu estou terminando naquela época o colegial, eu não sei o que vai fazer. Antes de eu vir para Mato Grosso. Ele falou assim: Deus está usando essa indecisão porque você vai ser pastor. Eu não conversei com aquele cara mais. Eu fechei minha boca, fiquei com raiva, só não pulei dentro do carro dele porque ele estava correndo muito. Deus vinha me avisando disso e eu vinha sempre fugindo. Depois que nós casamos, a Gilmara tinha consciência disso. Ela dizia assim: Deus te chamou para o ministério. Eu falei: se você quiser viver bem comigo, nunca mais toque nesse assunto. Porque o Deus que eu conheço, Ele não manda recado. Eu não estou de relacionamento cortado com Ele. Ele tem que falar comigo. Mas no fundo eu sabia. No fundo eu sabia. E não demorou muito tempo, Ele falou. Ele falou. Eu comecei a sentir dores horríveis na coluna. Fui no médico em Mineiros, o médico falou: você não tem solução para o teu caso, nem cirurgia resolve. Se você não fizer repouso absoluto, você vai para uma cadeira de roda em 4 anos do jeito que você está trabalhando. Esse cara está louco. Estava com 32 anos, 3 menininhas pequenas. Eu falei assim: esse cara está maluco. E a dor não cessava. Fui para o Paraná, fui numa neuroclínica, fui atendido por 2 médicos, parece que eles tinham combinado. Naquela época não tinha WhatsApp, se tivesse eu ia falar, eles conversar por WhatsApp. Deu o mesmo diagnóstico. Fiz 30 dias de repouso, consegui fazer 30 dias, fiquei na cama, foi o tempo que Deus tratou comigo. Eu falei: então o Senhor me quer no ministério, Senhor. Eu estou nas tuas mãos, para o teu tempo, para a tua vontade, para o teu jeito. Mas eu vou sair desta cama e vou voltar para o meu trabalho e vou continuar a minha vida. E quando o Senhor quiser, o Senhor vai me levar para o ministério. E não pense o Senhor que eu vou facilitar as coisas, não. Eu vou dificultar o máximo que eu puder. Eu era atrevido. E eu passei 1 ano trabalhando de arrasto, as dores piorando, as dores aumentando. Pessoa, o Taquari era pequeno, todo mundo me conhecia, chegava: olha, Cláudio, o que aconteceu? Você estava ruim, você estava de cama, agora você está bom. Eu falei: estou curado, não tenho mais nada. Então você não sente mais dores? Sinto as piores. Um dia falou assim: está batendo bem na cabeça não. Depois de 1 ano, eu levantei um dia cedo, andando pelo pátio, eu fui fazer algo na oficina, não estava turvo ainda, não havia amanhecido direito, e eu fui, quando eu voltei, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Aí eu mexi, eu não senti mais a dor, aquela dor já estava crônica em mim, eu não senti mais aquela dor. E eu mexi, não sentia dor. Eu comecei a pular, glorificar e louvar a Deus. Depois eu parei e fiquei olhando se tinha ninguém me olhando, achando que eu ia estar maluco, né? Naquele dia Deus tirou todas as minhas dores. E naquele tempo Deus começou um processo na igreja, a primeira igreja batista em Altaquari. A primeira igreja batista em Altaquari tinha cerca de uns 60, 70 membros naquela época. Ela estava sem pastor. E tinha o vice-moderador que cuidava da igreja. E estava acontecendo uma evasão da igreja. A igreja saíram mais de 50% dos membros da igreja e foram embora. Uma parte para Bolívia, uma parte para Tocantins, alguns para Minas. Parece que combinaram e saíram. Saiu toda a diretoria da igreja. O vice-moderador falou: irmãos, num culto de domingo à noite, semana que vem estou indo embora para Bolívia. Vocês têm que votar para alguém ficar aqui na liderança da igreja. E naquele culto, de uma forma inconstitucional, porque se eu tivesse conhecimento eu não ia aceitar, porque era contra o estatuto da igreja, votaram. Teve 2 votos que não foram para mim, o restante todos eles tiveram 20 e poucos votos para mim. Eu saí daquele dia magoado, catei a Mariane,
né? Ela era pequenininha, catei ela para a mão, o Gilmar tinha ficado em casa, e eu saí, fui embora, com o coração apertado. O irmão falou assim: deixa ele ir, depois ele dá a resposta, é problema dele com Deus. E eu fui embora, e Deus foi me levando por um caminho que não tinha volta, e até que o tempo foi passando, e eu assumi a igreja, com o propósito, era novembro, eu falei, dezembro tem eleição, vamos colocar outro, e a coisa vai andar, e Deus vai abençoar este lugar, e passou aquele ano, não foi colocado outro, eu continuei, passaram-se 4 anos, e eu continuei ali na igreja, não tinha quem assumir ali, e eu fui me dedicando ali, fui fazendo aquilo que Deus foi colocando de direção para fazer, e no final de 4 anos, houve uma reunião da associação lá, pastor Rubens, que foi o primeiro pastor lá, me chamou um dia e falou assim: você não tem um chamado para o ministério? Eu falei, pronto, mais essa agora. Eu falei, olha pastor, se eu disser que não, eu estou mentindo. Ele falou, pois é, eu quero falar com a diretoria da igreja. Quem são? Eu falei, fulano. Tá. Passou alguns dias, fizeram uma reunião, me chamaram, me convidaram, eu tinha feito uns propósitos com Deus, mais absurdo, mais assim, impossíveis de acontecer. Eles se confirmaram, eu não tive jeito. 30 dias após que eu disse sim para a igreja, marcaram o meu concílio. Liguei para o pastor Walter, o pastor Walter me socorre. O que eles perguntam nesse negócio de concílio aí? Perguntam isso. 30 dias me deram fora da igreja para eu me dedicar, estudei, reuni o conselho, eu fui aprovado por unanimidade, porque no meu propósito que eu tinha com Deus, se tivesse um voto contra, eu ia voltar atrás e dizer não, porque essa era a minha vontade. Fiz o concílio tranquilo, porque eu não queria passar, eu não estava com medo, eu queria ser reprovado, mas não deu certo. Depois disso, eu falei, então agora eu vou para um seminário. Fiz os 4 anos de seminário, voltei, nós estamos lá na frente da igreja de Apib de Alto Taquari, o ano que vem vai inteirar 30 anos, nós estamos com 26, vamos inteirar 26 anos como pastor, né? E 4 anos nós ficamos na igreja como vice-presidente da igreja, vice-moderador da igreja. E Deus tem nos abençoado, e eu tenho procurado fazer a vontade do Senhor, mas sempre vim lutando contra isso. Se alguém pergunta para mim como foi seu chamado, eu digo, eu não tive um chamado, não tive, pastor. Eu fui convocado, e pelo temor que eu tenho a Deus, eu resolvi obedecer. Mas sempre vim falando para o Senhor, Senhor, me libera, Senhor, me libera, Senhor, me libera. E uns 2 anos atrás, aconteceu uma coisa tremenda, de 2 a 3 anos, quando eu estacionei o carro na frente de casa, eu estava sozinho, eu lembro quando eu puxei o freio de mão, o Senhor falou comigo, está liberado. Eu parei e falei, liberado? De quê? Do ministério. Não é o que você queria? Aquela subiu um fogo dentro de mim assim. Falei, agora eu vou, parece que eu fiquei uns 20 anos mais novo. Agora eu vou pegar, né? Agora é para valer, né? E o Senhor continuou falando, eu vou continuar te abençoando, eu vou continuar fazendo a minha obra na tua vida, mas você está liberado do ministério. Não precisa se preocupar não, porque eu vou continuar te abençoando, você não vai cair em maldição não. Vou continuar te abençoando, mas eu quero dizer uma coisa para você, não é essa a minha vontade. Senhor, eu falei bem assim, Senhor, o Senhor dá o pirulito, a hora que eu sinto o gosto, o Senhor toma ele de mim? O Senhor acha que eu vou deixar a tua vontade pela minha vontade? Já tem quase 30 anos eu não faço isso. Por que eu vou fazer agora? Eu não quero de jeito nenhum. O Senhor não falou mais nada. Eu desci do carro, a Gilmar, quando eu entrei no carro, ela falou assim, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu fui contar para ela. Um dia eu contei na igreja, e quando eu falei que o Senhor falou, está liberado, o povo regalou um olho desse tamanho. Aí quando eu contei o final da história... Mas o que eu quero dizer nesta noite, amados, é que nós precisamos descobrir o lugar que Deus quer que nós estejamos. Existe um lugar o qual Deus quer que nós estejamos para que a vontade dele se cumpra. Se você ler lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus diz a Abraão, Deus tem um propósito para Abraão, Deus tem um projeto na vida de Abraão,
Deus tem um plano na vida de Abraão, de fazer dele uma grande nação. Então Deus diz para ele: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a palavra de Deus diz que Abraão toma a sua mulher Sarai e toma o seu sobrinho Ló, e ele sai da terra sem destino, sem orientação, sem saber o rumo a ser tomado. Mas ele faz a vontade do Senhor. Quando nós queremos caminhar na vontade do Senhor, no lugar onde o Senhor Deus tem preparado para nós, é como Deus estivesse dizendo para mim e para nós nessa noite: sai da tua e vem para a minha. Sai da tua e vem para a minha. Sai da tua vontade e vem para a minha vontade. Sai do teu propósito e vem para o meu propósito. Sai do teu querer, dos teus sonhos, vem para os meus sonhos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus, os meus caminhos são acima dos teus, nossos caminhos estão na terra, o de Deus está na eternidade, está no céu. O que Ele tem para nós não é apenas para esse tempo, mas é para toda a nossa vida e para toda a eternidade também. E Deus depois volta a ter um encontro com Abraão. Lá no capítulo 17 de Gênesis, Deus dá mais uma palavra para Abraão. Deus dá um comando de voz a Abraão. E Deus diz para ele assim: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vejo assim que Abraão conseguiu descobrir o lugar que Deus tinha para ele. O lugar que Deus o queria, naquele lugar. E através do posicionamento de Abraão, Deus começa a realizar uma grande obra através de Abraão. Existia uma promessa. Lá no capítulo 12, versículo 1, Deus faz uma promessa a Abraão. Nos versículos seguintes: eu vou te abençoar, vou abençoar aqueles que te abençoarem, e de ti sairá uma grande nação. E Abraão tinha uma mulher que era estéril, que não tinha filhos. Sarai era estéril. E aqui no capítulo 17 de Gênesis, Deus começa fazendo uma aliança com Abraão, a circuncisão. Deus leva a Abraão a vivenciar a sua descendência, que ele não tinha ninguém. Deus muda o nome de Abraão para Abraão, pai de multidões, pai de uma grande nação. Deus começa a cumprir o propósito da vida dele. Deus o chama para aproximar dele, o que levaria a uma vida de uma grande conquista. E o texto diz que Abraão tinha 99 anos. Daquele 99 para o 100, um ano, aquele ano foi o ano da virada na vida de Abraão. O ano da virada. Deus muda a história de Abraão e Deus faz cumprir a promessa dele na vida de Abraão, porque naquele ano foi que Abraão teve seu filho Isaque. Com 100 anos, Isaque nasceu. Sara tinha 90 anos quando Isaque nasceu. Deus muda o nome de Sarai para Sara e de Abraão para Abraão, trazendo sobre eles uma grande promessa, uma grande bênção. E se você olhar no capítulo 18, depois você lê em casa, você vai ver que Abraão vivencia a maior experiência da sua vida no capítulo 18. Ele olha no campo e ele vê 3 pessoas se aproximando. A teologia chama isso de teofania, a materialização divina em ser humano. E chega ali Deus e 2 anjos. E Abraão começa a conversar com ele. Abraão faz um banquete, manda matar um novilho, manda preparar pães cevados. E o Senhor se assenta, meu Deus, o Senhor se assenta com ele ali, na porta da sua tenda, debaixo de um carvalho, e come com ele ali. E neste mesmo capítulo, a palavra de Deus relata que os 2 anjos vão a Sodoma e Gomorra para destruir Sodoma e Gomorra. E Deus fica conversando com ele. E Deus fala assim: eu por um acaso vou esconder alguma coisa do meu servo Abraão? Abraão se tornou o amigo de Deus. Abraão se tornou o companheiro do Senhor. E Deus começa a dizer a Abraão o que ele ia fazer, e Deus começa a dizer o que ia fazer com Sodoma e Gomorra, e Abraão lembra do seu sobrinho Ló. Abraão começou a clamar ao Senhor, interceder por Ló lá, e Deus envia os anjos lá, e tira Ló de Sodoma e Gomorra. A intercessão de Abraão interfere no projeto de Deus, interfere naquilo que Deus queria, porque Deus havia feito uma aliança com ele, um pacto com ele. Porque Abraão conseguiu chegar no lugar aonde ele precisava estar para viver um relacionamento afinado com Deus, um relacionamento abençoado com Deus. Isso não foi diferente com Josué. No texto que nós lemos, no versículo que nós lemos a respeito de Josué, Moisés havia morrido.
Josué, 40 anos, acompanhava Moisés ali. E eu entendo assim que Josué, ele foi esperto. Ele não deixava Moisés por nada. Quando Moisés entrava na tenda para conversar com Deus, Josué ficava na porta, e eu creio que a orelha dele ficava grande, para escutar o que estava acontecendo lá dentro. Moisés estava aberto para aprender, Josué queria aprender, Josué estava aberto para aprender, ele queria crescer, e ele se espelhou no seu líder. Mas naquele momento, para Josué, era um momento de crise. Havia uma nação ali, e eles chegaram no limiar da promessa. O Jordão precisava ser atravessado, a terra ia ser conquistada. Apenas a continuidade da ação de Deus ia acontecer, e agora não existia mais Moisés. Então Deus chama Josué, e Deus dá uma palavra de encorajamento a Josué, exatamente o versículo que nós lemos. Deus chama Josué, e Deus salienta a Josué a obediência e a sujeição. E Deus começa a falar com Josué, mas para que ele pudesse viver esta obediência, essa sujeição naquilo que ele havia aprendido de Moisés, ele precisava de algumas coisas. E Deus diz: seja forte e tenha coragem. Seja forte e tenha coragem. Eu quero dizer para você, para nós, nesta noite, irmãos, que para viver neste lugar, aonde Deus quer que nós estejamos, e que eu quero chamar esse lugar do centro da vontade de Deus, é preciso ter coragem. O apóstolo Paulo diz que o Senhor nos deu ousadia para entrar no Santo dos Santos. É preciso ser ousado, precisa ter coragem. Esse chamado, esta posição, este lugar não é para fracos, não é para vacilantes, não é para duvidosos, mas são para os decididos, para os convictos, para os determinados, para aqueles que abriram mão dos seus sonhos, para abrir mão da sua vontade, abriram mão dos seus desejos, para fazer a vontade daqueles qual o chamou, aqueles o qual o arregimentou para essa guerra, para essa batalha, para esse exército. É preciso ter coragem, e é isso que Deus diz a Josué: seja forte, seja corajoso, tão somente. Você não precisa de mais nada, você somente precisa ser forte e corajoso, somente isso. É preciso ter força para superar a vontade da nossa carne, não é? Não é uma luta isso? Ou será que é só eu que passo por isso? Só eu que passo por isso? Se alguém não passa, me procure depois, me dá uma receita. Estou louco de vontade de encontrar uma receita para ser livre da tentação. Mas eu não quero a original não, porque eu sei qual é a original. Quando eu resolver deixar esse corpo, eu vou ficar livre da tentação. Mas este corpo vai dar trabalho para alguém que ficar aqui. Vão ter que levar para um lugar, sepultar. Mas ainda podemos viver mais um pouquinho, né, pastor? Ainda mais um pouquinho. E eu sei que para vencermos esta guerra, esta batalha, para ter esta força, para ter esta coragem, nós precisamos ter essa força e coragem para superar a nossa carne, para superar a nossa vontade humana, para superar os nossos desejos, para resistir os confrontos agressivos e continuar amando, para levar muitas vezes desculpa a expressão, um tapa na cara e continuar amando e abençoando as pessoas. Não faz muito tempo, eu levei um murro no queixo, e me pegaram pelo pescoço e encostaram na parede, e me chamaram de enganador, dentro de Alto Taquari, de um escritório de contabilidade. Pensa numa situação, uma pessoa que já vinha me perseguindo, me chamando de enganador, e aquele dia eu topei com ele dentro do escritório, ao sair da sala do escritório, no hall da entrada, e eu dei boa tarde para ele, despedi da secretária, dei boa tarde para ela, ele pulou na minha frente, se armou, e falou tudo quanto é coisa, e gritado, que do outro lado da rua ouvia. Aí ele levantou, colocou a mão no meu peito, eu cuidadosamente tirei da mão dele, falei: não toca em mim. Ele me deu um murro, me pegou pelo pescoço, me encostou na parede, e eu meio esganecido, disse para a moça: chama a polícia, e olhei nos olhos dele e falei assim: eu te repreendo, Satanás. E ele armou o murro e ficou ali gritando que nem um louco. E ele se afastou, o pessoal do escritório saiu,
um rapaz que falou assim, pastor, entra para cá, e me puxou para lá. Esse moço, ele tem problema, ele é bipolar, e ele já havia quebrado um escritório lá, e ele não é pequeno, ele acho que dá mais de 2 de mim de largura, e ele tem acho que uns 20, 25 centímetros mais alto que eu. Quando ele abaixou na minha frente, o inimigo falou no meu ouvido, chuta o queixo dele que ele deita, porque ele ficou na posição exata, na distância da minha perna. Mas eu quero dizer para você que nem os documentos que eu estava na mão, eu soltei. Eu fiquei intacto. Deus me deu uma frieza ali naquele momento. Mas depois que eu saí de lá, aí foi a guerra. Aí foi a guerra. Porque não é a minha índole essa. Não é. Não é a minha índole. Eu luto contra a minha índole e sempre lembro que ela está morta, ela não pode ressuscitar. Foi uma revolução na cidade. E eu comecei a entender o que o inimigo queria fazer se fosse ao contrário, se eu tivesse reagido. Pastor da primeira igreja batista em Alto Taquari agride um deficiente psicológico, né? Mas ali teve pessoas na rua que não tem nada a ver com a igreja, pessoas que nos conhecem. Teve um rapaz que chegou para mim e falou assim, pastor, eu vou catar esse cara, eu vou dar um cacete nele, eu vou dar um pau nele. Eu falei, rapaz, estou precisando de guarda-costa não. Teve um irmão da igreja que falou assim, eu vou pegar esse cara. Eu falei, para com isso. Para com isso. Seja liberto em nome de Jesus. Para com isso. Houve uma certa revolta, mas porque eu não tive nenhuma reação, porque a intenção era contrária. Passou um ano e pouco, né, Jude? 1 ano e pouco. Passou uma semana, uns 15 dias, uma ambulância do Paraná apareceu lá com os familiares dele, puseram numa camisa de força e levaram embora para o Paraná. Ele ficou 1 ano e pouco lá. Ele voltou. Depois que ele voltou, eu encontrei com ele. Estava numa roda, num lugar de um dia de campo lá, ele estava numa rodinha, e eu cheguei, cumprimentei todo mundo, ele baixou a cabeça, virou as costas e saiu. 2 vezes eu encontrei com ele e ele fugiu de mim, né? Aí um dia eu estava no gabinete, um irmão muito dado lá da igreja, muito dado na rua, falou, pastor, tem uma pessoa aqui que quer falar com você, você recebe ele? Ele falou assim, pode trazer quem for, mas você recebe ele? Eu recebo. Eu nem imaginei quem era. Aí a minha porta do gabinete é assim, a entrada aqui, a porta, aquele irmão chega com uma cara assim meio de malandro, né? Eu falei assim, o que está acontecendo, irmão Beto? Não, tem uma pessoa que quer falar com você, manda ele entrar. Aí quando aparece é ele. Ele de pé na porta, eu falei, ei fulano, senta aí. Ele falou, não pastor, sentar não. Então, pode falar. Eu vim aqui te pedir perdão pelo que eu fiz. Aí ele começou a reclamar. Ele é um comerciante na cidade, vende insumos agrícolas, ele começou a perder a clientela devido às atitudes dele. Ele falou assim, eu comecei a fracionar minha medicação. 4 anos eu vim diminuindo a minha medicação e eu não percebi o estado de decadência que eu estava entrando. E eu cheguei a esse ponto. E eu vim aqui pedir perdão para você. Eu levantei da minha cadeira, ele assustou, fui lá, abracei ele. Eu falei, está perdoado. Aí eu falei, senta. Aí ele sentou. Aí nós conversamos, eu orei com ele e ele foi embora. Quando você entende o lugar que Deus quer que você esteja, você vence qualquer coisa, você vence a sua carne, você vence o seu eu, você tem coragem, você tem força para vencer, e é preciso ter coragem para não permitir ser levado muitas vezes pela influência. E olha que a influência ruim é a maioria que está por aí. E muitas vezes nós somos criticados, somos afrontados, somos os loucos, né? Só que eles não percebem o que eles fazem, mas os loucos somos nós, né? Mas nós temos que ter força e coragem para vencermos essa influência. É preciso ter coragem para confrontar a mentira e continuar na prática da verdade. É preciso ter coragem para isso. E é isso que Deus disse para Joé, seja forte, tenha coragem. E Deus diz ainda para ele, tenha cuidado e tenha diligência. Cuidado e diligência para quê? Para se sujeitar ao comando, ao controle daquilo que você recebeu do meu servo Moisés. Atente para tudo que você ouviu dele.
Para tudo que você recebeu dele, as coisas de Deus, elas não são realizadas ou observadas de uma forma vulgar. É preciso prestar atenção, é preciso se dedicar a elas, é preciso colocar o coração nelas, é preciso se aprofundar nelas. É por isso que Deus diz: medita nela de dia e de noite. Medita nela de dia e de noite. A verdade não pode ser distorcida, a palavra de Deus não pode ser colocada em dúvida, ela precisa ser vivenciada e praticada como ela é. Nós não somos chamados para discutir doutrinas bíblicas, nós somos chamados para viver as doutrinas da palavra, e é isso que nos dá poder e autoridade, é isso que nos dá força para avançar, é isso que nos fortalece em Deus, é isso que nos dá autoridade no Senhor, é isso que faz o inferno recuar e faz a igreja quebrar as portas do inferno. Essa autoridade é descobrir aonde Deus quer que nós estejamos. A palavra de Deus é para ser recebida na sua plenitude, na sua totalidade. Nenhuma palavra deve ser desprezada. Ela é a plena verdade. E eu louvo a Deus porque a nossa denominação declara que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Eu louvo a Deus por isso. Não existe apoios à palavra, ela não precisa de apoio, ela é tudo. Ela é a palavra de Deus revelada ao nosso coração. Então é deste lugar, quando encontrado pelo homem, quando nós encontramos este lugar, neste posicionamento, é onde vem os resultados. E é aí que nós vamos vivenciar os resultados de Deus para nós, porque este lugar é o lugar que viabiliza o acesso a Deus, o relacionamento com Deus, o contato com Deus, aonde o nosso coração está acessível, aonde nossos ouvidos estão abertos para o ouvir do falar de Deus. Então, do falar de Deus, então nós vemos aqui neste versículo o que Deus diz: não desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem. O que diz aí? Bem o quê? Palavra doce. Bem sucedido. O que é bem sucedido? É prosperidade. Prosperidade no caminho. Toda a intenção de caminhada objetiva-se no destino, no propósito dela e no destino dela. E quando nós vivemos Cristo, Ele nos conduz por este caminho. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e Ele garante o nosso destino. Quando eu compro uma passagem para viajar, quando você compra uma passagem para ir de Rondonópolis a Cuiabá de ônibus, você compra, você garante o teu lugar, mas não vai lá na rodoviária para você ver se você chega em Cuiabá. Não chega. Mas quando você vive Cristo na sua vida, o teu destino já está preparado pelo Senhor e a tua chegada está garantida nele. Ele é o que cuida, é o que direciona e Ele que nos dá o sucesso final, a prosperidade desta caminhada em Deus. Ela acontece na nossa vida e ela também garante o nosso sucesso, o nosso destino final. O sucesso da caminhada não está condicionado às aflições da trajetória. Muitas vezes nós olhamos para as situações adversas da vida e a nossa avaliação humana e carnal fala assim: cadê o sucesso que Deus me prometeu? Cadê a prosperidade que Deus me prometeu? A nossa caminhada de sucesso e prosperidade em Cristo, ela não está ligada ou dependente da circunstância dessa trajetória, do percurso dela. É isso que Deus diz a Josué. Assim que a nação de Israel entra na terra prometida, eles tiveram batalhas, eles tiveram derrotas. Se você olhar, eles conquistaram na sua entrada, mas eles tiveram dificuldades lá na frente. Eles conquistaram Jericó, mas Acã pecou, desobedeceu, não observou a palavra, não se atentou para a palavra. Ele voltou atrás, retrocedeu, ele trouxe o pecado. Quando vai lutar contra Ai, Israel teve que fugir. Mais de 30 homens morreram por causa do pecado daquele homem. Os problemas continuaram, as lutas continuaram, as dificuldades continuaram, mas se eles caminhassem no propósito de Deus, o sucesso era garantido, a prosperidade era garantida, e isto aconteceu. Nós não podemos olhar para as aflições da trajetória, nós temos que olhar para a garantia da nossa vitória. O Senhor está conosco,
O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Mesmo em momentos de luta, Ele não nos deixa, e é a sua presença que é importante para nós. E Moisés entendia isso, que quando Deus disse que não iria mais com o povo, porque Ele ia destruir o povo por causa do pecado, Ele disse: Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Deus volta para trás e diz, Deus retrocede e diz: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. A presença do Senhor é suficiente para nós, e ela é a nossa garantia. O resultado final é de Deus, o controle está nas mãos do Senhor, é Ele quem garante. Nós olhamos para a circunstância, nós olhamos para as situações, nós olhamos para o nosso Brasil. Eu quero crer, irmãos, eu quero crer que Deus tem o melhor para nós, e eu quero crer que o melhor de Deus seja aquilo que a gente acha que é melhor, né? Mas quem garante isso? Quem garante? Mas nós temos que estar preparado para tudo. Preparado para tudo. Esses dias, eu questionei lá em Altaquari. Eu falei: o que vocês acham? Qual a situação de janeiro em diante que vai levar a igreja a se dobrar mais diante do Senhor? Qual é a situação? Nós precisamos temer isso. Na verdade, a igreja é a representação do céu na terra. Através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus será conhecida entre os principados e potestades. A igreja é representante do céu aqui. E Jesus chamou a igreja para ser sal e ser luz. E aí eu olho para uma nação corrompida, deturpada, destruída, acabada, onde o maligno toma conta. Aonde está o problema? Está na igreja. A luz da igreja se ofuscou. O sal da igreja tem se tornado insípido, o que não está fazendo muita diferença. Mas nós precisamos nos levantar como igreja do Senhor. É isso que Deus disse a Josué: você seja forte, você tenha coragem, você observe, você viva aquilo que você tem observado, porque eu vou fazer prosperar o teu caminho. E por último aqui, como resultado deste lugar onde Deus tem para nós, é a unção que acompanha e transforma o caminho. Muitas vezes nós escolhemos os caminhos para serem melhores, né? Você pega o GPS, você coloca daqui para tal lugar, ele dá algumas opções, né? Um lugar mais curto, lugar mais rápido, né? Às vezes ele dá algumas estradas não pavimentadas, e você vai escolher o melhor caminho. É claro que se tiver uma estrada pavimentada, uma não pavimentada, eu imagino que você vai escolher a pavimentada. Mas o que Deus está dizendo aqui para Josué, no finalzinho desse versículo: você será bem-sucedido por onde quer que andares. Você não vai escolher o caminho, você vai ir pelo caminho. Aonde você caminhar, o caminho será transformado. Deus vai transformar o caminho pela tua presença. Deus não vai mudar você pelo caminho que você caminha. Não sei se você consegue entender isso. A tua presença, a tua vida em Cristo, estando no lugar aonde Deus quer que esteja, a tua vida em Deus é mais importante do que o caminho. Aí eu entendo aquela palavra que diz que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Quando você caminha no Senhor, o inferno abre as portas, ele abre as alas. Eu me lembrei de uma experiência e vou contar para encerrar. Anos atrás, nós fomos num trabalho em São Paulo, capital, lá no Belém, um bairro de São Paulo. E a gente ficou longe no hotel, a gente tomava o metrô e ia para Belém. E naquela época estava chegando prestes ao casamento da filha nossa. Aí nós comentamos, falou assim: vamos passar no Belenzinho, que lá tem muita roupa, e preciso comprar um terno para mim. E nós paramos uma estação antes do metrô e descemos. A estação do Belenzinho é uma escadaria muito grande, e aí tem uma praça muito grande, dá mais de uma quadra de praça. Estava eu, a Gimari, e tinha uma irmã da igreja, chamada Luciana. E nós descemos e entramos naquela praça. Aquela praça estava tomada de ciganos. Tomada de ciganos. E a Gilmar na frente, a irmã Luciana atrás e eu atrás das três, cuidando das duas. Atrás das duas, eu cuidando das duas. E preocupado com aquela situação. Vem uma cigana e gruda no punho da irmã Luciana.
E a cigana falava assim: eu quero ler a tua mão. E ela puxava e questionava com a cigana, e a cigana agarrou: eu quero ler a tua mão. O Espírito Santo de Deus me tomou naquela hora, porque eu grudei no punho da cigana e disse assim: eu também leio a mão. Ela soltou a mão da irmã e falou assim: então leia. Falou para mim. Eu olhei nos olhos dela, disse para ela assim: você é uma mulher amargurada, destruída e precisa de Jesus. Aquela mulher deu um urro, irmãos, que ressoou a praça inteira e se lançou para trás. Aqueles ciganos abriram uma trilha no meio deles. E eu, a Gilmari, a irmã Luciana e eu caminhamos por aquele corredor. Quando nós caminhamos no Senhor, aí eu entendi literalmente, o inferno abre alas. Tem muita gente correndo do diabo com medo de Satanás. A palavra de Deus diz para nós resistirmos o diabo e temermos a Deus. E quando nós entramos no lugar onde Deus tem, Deus quer, realmente nós vivemos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus é para a nossa vida, e Ele transtorna os caminhos, Ele aplana os caminhos. A palavra de Deus diz que Ele abaixa os outeiros, e Ele eleva os vales, e Ele faz um caminho plano para nós caminharmos, porque esta é a direção dEle, este é o propósito dEle. Temos estado no lugar em que Deus realmente deseja que estejamos? Nós precisamos estar neste lugar, precisamos descobrir este lugar. E Deus diz: sai da tua e vem para a minha. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Tenha força, coragem e viva a minha palavra. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos fortaleça. Que nós possamos encontrar este lugar. E eu quero dizer para nós nessa noite: não existe um outro lugar melhor do que este. Eu não saberia viver se não for desta forma. Esses dias atrás, um irmão falou para mim: pastor, eu estou me sentindo tão irresponsável. Eu falei: por quê, meu irmão? Ah, pastor, tudo para mim é Deus. E eu falo: Senhor, eu entrego na tua mão. Senhor, eu entrego na tua mão. E parece que eu não estou querendo resolver mais nada. Eu falei assim: ele tem resolvido? Tem. Eu falei: então você não é irresponsável, não. Mas esse muitas vezes é o sentimento que o inimigo quer nos acusar, porque ele não quer que nós dependamos do Senhor. Jesus disse que nós precisamos ser como criança, pegar na mão dele e caminhar com ele. E ele nos conduzirá pela vontade e pelo propósito dele. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você seja abençoado com essa simples palavra e você possa edificar a tua vida no Senhor. Deus tem um plano para você neste lugar, nessa cidade. Deus tem um propósito para você. Procure encontrar esta direção e se lançar nas mãos do Senhor e fazer a vontade daquele que te chamou e te arregimentou para esta grande batalha. Ele tem uma coroa de glória preparada para aqueles que assim se conduzem. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo lugar que o Senhor tem para nós. Apesar do Senhor nos dar liberdade de escolha, Senhor, nós queremos a tua escolha. A tua palavra diz, ó Pai, que os projetos vêm do coração do homem, mas a resposta vem da tua boca, Senhor. E para nós o que interessa é a tua resposta. É a tua palavra, Senhor. É aquilo que o Senhor tem para nós. É aquilo que o Senhor quer de nós. Pai, não deixa, Senhor, nós perdemos o contato contigo. Não permita, Senhor amado, que venhamos retroceder, ó Pai amado, e abandonar ou desprezar aquilo que Tu és para as nossas vidas, ó Pai. Nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por esta igreja. Porque, Senhor amado, Tu tem trazido e Tu trouxeste ela até aqui, ó Pai. E o Deus que trouxe aqui até aqui, é o Deus que vai continuar conduzindo, ó Pai. Que, Senhor amado, nós possamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, ó Pai. E ter a confiança, Senhor, que mesmo que a história mude, Senhor, como mudou Israel naquela época, Senhor, o Senhor continue sendo o nosso Senhor. Não venhamos colocar monarcas na nossa vida, Senhor, mas Tu seja o monarca, o rei da nossa vida, Senhor amado.
Entrego, Senhor, nossas vidas nas tuas mãos. Obrigado por este tempo aqui. Obrigado por esses dias aqui com esses irmãos amados, ó Pai. Nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer. Agradecer o pastor, agradecer a igreja, agradecer o carinho dos irmãos. Que Deus os abençoe poderosamente. Altaquari fica bem ali, tá? Fica bem ali. E aqui, dia 3, vai ter a reunião de associação em Alto Araguaia. Altaquari está 60 quilômetros para frente. Se alguém quiser, se alguém passar por ali, Altaquari é rota, sabe? É rota. É rota da bênção também, não é só da coisa ruim, não. É rota da bênção também. Você sai de Cuiabá, você for para São Paulo, não existe um caminho mais curto do que passando por Altaquari. Passar por lá, pergunte no posto Ipiranga, aonde mora o pastor Cláudio? Ele vai te indicar. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, pastor. Em nome de Jesus. Mas, Judimari, vem, consegue vir aqui? A igreja quer entregar uma lembrança. Aqui é do pastor? É claro, né? É, pastor. Levar uma recordação da nossa igreja, gratidão, carinho dos amados irmãos, abraçando em nome de cada irmão aqui, cada da igreja. E vocês foram uma bênção em nosso meio aqui, em nosso tempo aqui. Que Deus continue abençoando. Que bom que você não desistiu. Obrigado. Olha, pastor, antigamente se ensinava os alunos a não falar do testemunho pessoal. Acho que foi um grande pecado. Foi bom falar o seu testemunho. Foi uma coisa, para mim, foi muito bom. Foi um ponto muito importante hoje da pregação. A gente precisa falar para o mundo o que é que Deus fez na nossa vida. E esse é o valor do testemunho. E quando a gente ouve o testemunho de alguém, fala, se Deus fez na vida dele, pode fazer na minha vida também. Amém, irmãos? Então, levante as mãos, meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, pedir a Cidinha que vem aqui orar, agradecendo, e se consegue subir, tá, consegue, né? Está se recuperando aí de um procedimento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, Senhor, por este momento que estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa. Eu te louvo, Senhor, pela vida da nossa igreja, por mais um ano que o Senhor tem concedido a nós neste lugar. Eu te louvo, Senhor, por este bairro, e eu quero colocar na Tua presença, Senhor, cada habitante deste bairro, que possa, Senhor, ter o conhecimento do Senhor, e que a nossa igreja possa ser uma luz neste lugar, ó Deus. Que as pessoas possam ver a Tua presença através de nós neste lugar, ó Deus. E que muitas pessoas possam se achegar a Ti, ó Deus, através das nossas vidas. Eu te louvo, Senhor, também pela vida do pastor Cláudio, pela mensagem que ele trouxe, Senhor, todos esses dias, porque a vida dele pertence ao Senhor. Eu te louvo, Senhor, pela vida da irmã Judimária, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela pessoa maravilhosa que ela é, pelo ministério deles, ó Deus. Eu te louvo pela família deles também. Te louvo por esta oportunidade de conhecê-los, ó Pai, neste momento, nesses dias. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela vida do Walter também, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito. Que ele possa viver, ó Deus, todos os dias na dependência do Senhor. E também a mim, ó Pai, que eu possa também, que o Senhor me ensine a cada dia, a cada momento, viver na dependência do Senhor, ó Deus, e que nenhum momento, nenhum segundo de nossas vidas, que nós possamos desviar dos caminhos do Senhor. Que a nossa igreja, Senhor, todos os nossos irmãos aqui, que cada um tenha consciência, Senhor, e que nenhum se desvie dos caminhos do Senhor. Amém. Mas que todos nós possamos prestar atenção, ó Deus, no caminho que estamos seguindo. Amém. Que o Senhor possa estar nos guiando a cada instante de nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, porque podemos contar com o Senhor, porque podemos confiar na direção do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Vamos cantar o hino, Carol?